Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé para lermos um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Quero nesta noite agradecer a presença de cada um visitante aqui conosco, vocês que nos assistem pela internet também. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que nesta noite você possa ouvir a sua palavra que será transmitida aqui nesse momento. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, do verso 29 ao verso 30. Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao verso de número 30. Assim está escrito na boa palavra do Senhor. Tem como título o seguinte: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou, e lutou com um varão, um homem, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Falemos mais uma vez com o nosso Pai. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esse privilégio que Tu nos concede, de estarmos aqui nesta noite, junto com nossos irmãos, na Tua casa, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome. Louvando o Teu nome, ó Deus, por tantas maravilhas que Tu já operaste em nossas vidas, Senhor. E a maior dela foi conhecer o Teu Filho Jesus como Salvador. Senhor, como é bom ter a certeza de que se hoje partirmos deste mundo, ó Deus, nós iremos morar contigo no céu para sempre. Como é bom saber, ó Deus, que estamos livres da condenação eterna no inferno, porque Tu enviou o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, derramar o Seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos garantir uma vida eterna no céu. Senhor, agora, Deus, estamos diante da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como um vaso de barro para transmitir a Tua preciosa palavra de salvação. É o que nós Te pedimos, não o que mereçamos, mas Te pedimos no doce nome do Teu Filho Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Alguns lugares marcaram a Bíblia em função de pessoas que por ali passaram. Alguns lugares na Bíblia marcaram esses lugares por onde essas pessoas, esses personagens, podemos dizer assim, passaram por eles. Por exemplo, Monte Moriá, Monte Caveira, Monte Sinai, Rio Jordão e Mar Vermelho,
Cafarnaum, Samaria, Belém, Betânia, né? Betânia, um lugar tão especial para Jesus. Jesus, quando saía de uma situação difícil que ele passava, quando ele terminava seu dia de luta, de estresse, podemos dizer assim, Jesus ia se abrigar em Betânia, o lugar que ele se sentia bem. Tantos lugares, ó Deus, que marcaram a história da Bíblia. E na nossa história também não é diferente também, meus irmãos, trazendo para nós, para nossos dias, hoje, quantos lugares marcaram a nossa história de vida, né? Quantos lugares marcaram, por exemplo, nós que já temos uma certa idade, quantos lugares marcaram a nossa infância, não é verdade? Aonde nascemos, talvez numa casa humilde, ali com nossos pais, aqueles vizinhos, aqueles colegas que tinha, a rua que nós morava, os colegas que tínhamos, como essas coisas marcaram, e de vez em quando isso vem à nossa mente, trazendo essas lembranças que ficam povoando a nossa mente, recordações boas, mas também recordações que trouxeram muita tristeza para nós, tanto na infância, como na adolescência, como na juventude. São lugares que marcaram nossas vidas. E hoje, como eu falei pela manhã, eu fui levar a minha filha e meu genro, minhas netas, no aeroporto. Elas iam pegar o avião cedo, e 4 horas da manhã nós saímos daqui para ir lá no aeroporto Santos Dumont. E quando nós estávamos andando pela linha vermelha, passando ali perto do Hospital do Fundão, veio essas lembranças em minha vida. Lembranças essas que marcaram muito a minha vida. Foi um momento difícil que eu passei com meu pai ali, o tempo que ele ficou internado naquele hospital. E todas as vezes, não sei assim se é com os irmãos, nesses lugares que marcaram a nossa vida, aquilo que nós passamos nesses locais, traz a memória, viva a memória, parece que nós vivemos esses momentos, e ali, de manhã cedo, 4 e pouca da manhã, passando ali naquela friagem da manhã, eu olhei para aquele hospital e veio tudo aquilo que eu passei com meu pai naquele hospital. As lembranças, as orações, os momentos difíceis, e ali naquele silêncio, naquela friagem ali, as lágrimas vêm aos olhos. Porque são momentos que marcaram nossas vidas e traz a relembrança, como essas lembranças fossem hoje em nossas vidas. E ali eu pude pensar e refletir na vida do meu pai. Quanto ensinamento, quanta sabedoria aquele homem tinha, não tinha muita cultura, estudou até a 5ª série primária, mas um homem que tinha uma cultura, um conhecimento muito grande de tudo, de ciência, de geografia. Meu pai conhecia todos os países, ele gostava, quando na minha infância ele pegava e comprava aquele mapa Moody, e ali ele nos mostrava aqueles países, ensinava para nós os países, e fazia a gente decorar as capitais daqueles países. E naquele mapa, não sei se hoje ainda existe, havia todas as bandeiras dos países, e ele ia falando para mim a bandeira do país tal, e tantas outras coisas que marcaram. E por que eu estou falando isso? Porque esses lugares marcaram e ainda marcam as nossas vidas. Vale de Jaboque. O que era o Vale de Jaboque? Vale de Jaboque era um vale, e no meio daquele vale havia um riacho, um córrego, e esse córrego tinha o nome de Jaboque, por isso ficou chamado assim, Vale de Jaboque. Vale de Jaboque, na Bíblia, o que significa Vale de Jaboque? Vale de Jaboque, em primeiro lugar, significava ali para Jacó, lugar de luta. Lugar de luta. O texto fala que
Jacó lutou uma noite inteira até o raiar da manhã. E ao raiar da manhã, aquele homem, que ele pensava que era um homem, fere a coxa de Jacó e lhe abençoa. Ele fere a coxa de Jacó e abençoa Jacó. Como pode alguém ferir alguém e abençoar essa pessoa? Aí Jacó descobre naquele momento que ele é ferido na coxa, ele descobre que não foi contra um homem que ele estava lutando, que ele lutou, mas sim, ele descobre que ele lutou com o próprio Deus. Imagina isso, irmãos. Ele descobre que estava lutando com o próprio Deus. E aí eu queria parar aqui com os irmãos e refletir nesta palavra desta noite para nós pensar um pouco sobre isso e perguntar para você, meu irmão e minha irmã, você que talvez nesta noite, você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, com quem você está lutando? Você sabe? Você sabe com quem você está lutando nesse vale de sofrimento que você está passando? Esse vale de aflição que você está passando? Talvez você esteja lutando. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você está lutando contra Deus e não sabe. Talvez você está lutando contra Deus, como Jacó estava lutando ali, e não sabia que era com o próprio Deus que ele estava lutando. E eu pergunto, você vai esperar Deus ferir a tua coxa, talvez a tua perna, talvez o teu braço e até a sua cabeça, para você entender que não pode se lutar contra Deus? Precisamos entender, irmãos, o que o Senhor quer de nós. Aproveite esta oportunidade que você está tendo nesta noite. Não largue o Senhor, não largue Ele, mas peça para Ele te abençoar nesta noite, para que você, nesta noite, saia daqui nesta noite com a sua bênção nas mãos. A história conta, a história universal conta, que Agostinho foi um grande teólogo, um homem sábio. Mas Agostinho, antes de se converter, antes de se tornar um cristão, Agostinho lutou durante 25 anos. Lutou 25 anos pensando que estava lutando contra o cristianismo. Pensou que estava lutando contra uma religião qualquer. E enquanto ele lutava contra Deus, sua mãe, Mônica, a mãe de Agostinho, tinha o nome de Mônica. Aquela mulher era uma mulher de oração, uma mulher que jejuava, orava, clamava diante de Deus. Aquela mulher orou por 25 anos por aquele filho. E a história conta que quanto mais ela orava por aquele filho, mais aquele filho se afundava na prostituição, mais se envolvia com as heresias da religião da sua época e com suas crises existenciais. Um dia, Agostinho estava à beira da morte, ele estava à beira do suicídio, ele ia se matar, mas naquela noite, ele abriu o seu coração para Jesus. Ele pôde entender que tudo aquilo que ele estava fazendo era contra o próprio Deus, e a partir dali, o Senhor transformou a vida de Agostinho.
A partir daquele momento ali, Agostinho se tornou um estandarte. Agostinho se tornou uma bandeira do cristianismo, que assim ajudou a muitas pessoas a reconhecer a Jesus Cristo como Salvador daquelas pessoas. A sua luta não era contra a religião da sua mãe, ele entendeu. A sua luta não era contra a religião da sua mãe, contra o cristianismo, mas rendeu-se à fé e foi transformado pelo poder de Deus. Se tornou um grande pregador da palavra de Deus. E nesta noite, Deus quer transformar a sua vida. Você que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, Deus quer te dar esta oportunidade, ou melhor, Ele está te dando esta oportunidade na sua vida, para você fazer essa escolha. E eu aconselho você nesta noite, dê uma oportunidade a Deus na sua vida. Dê uma oportunidade para que Ele também faça um milagre na sua vida. Deixa de ser egoísta. Não pare de pensar em si. Deixe o seu achismo de lado. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Coloque-se de lado e aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Deus quer te mostrar um mundo novo, uma vida nova, porque há esperança. Há esperança para você, sim. Há esperança para você. Comece a andar com Deus. Comece a falar com Deus. Segure na mão de Deus. E Ele vai te conduzir para onde você encontrará a felicidade, a paz, o bem-estar. Jesus, Ele está te chamando, te esperando. Está escrito na palavra de Deus: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura em Cristo, e aquelas coisas velhas do passado do mundo, aquelas coisas que te prendiam, que te escravizavam, que você não conseguia largar, em Jesus você consegue largar essas coisas. Pastor, como eu queria largar esse vício que eu tenho, como eu queria deixar de fazer essas coisas. Eu sei que é errado, eu sei que Deus não se agrada, eu também não me agrado, mas eu não consigo me libertar disso, estou preso nestas coisas. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, cada gota que foi derramada ali no Calvário tem um significado para nós, meus irmãos. Cada gota ali custou um preço, e um preço muito alto para Deus, porque foi o sangue do seu Filho, o sangue do Filho de Deus, foi derramado ali para nos dar a oportunidade hoje de termos a liberdade, de podermos fugir, podemos dizer assim, da cadeia que nos prende e nos colocar de pé diante de Deus e dizer: hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje você pode sair daqui com essa expressão no seu lábio, no seu coração, e dizer: hoje vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir daquela experiência de Jacó ali no vale de Jaboque, a vida de Jacó, ela foi transformada. Jacó vivia um momento difícil na sua vida, irmão. Depois vocês olham para trás o contexto dessa história. Ele estava desesperado. Ele estava, porque ele, na sua mente, na sua cabeça, o seu irmão iria matá-lo pelo que ele fez com seu irmão. Ele achava que seu irmão não iria perdoá-lo pelo que ele fez. E ele então estava desesperado. Não sabia o que fazer.
Ele é um vale de aflição. Não sei se você está vivendo um vale de aflição com a sua consciência, com a sua vida, mas vale é um lugar de aflição. Vale é um lugar que temos que tomar decisões, irmãos. Há momentos em nossas vidas que nós não podemos continuar levando a vida como se vai levando. Há momentos em que se tem que tomar uma posição diante daquilo que estamos vivendo. E o vale é para isso, para nós tomarmos uma decisão. Vale nos fala de tensões, momento de tensões, momento de sofrimento. No vale Deus trabalha, no vale Deus trabalha com a nossa vida. No vale Deus trabalha com a nossa vida e através dela. E o Senhor fala conosco no sofrimento do vale. Quando estamos sofrendo no vale, quando estamos, eu não sei se todos aqui tiveram a experiência de ficar internado em um hospital e ficar sozinho lá naquela enfermaria ou no quarto, e você ali diante daqueles aparelhos, sem ninguém perto de você, e só você ali naquele vale de dor, sem ninguém perto de você. Ali é um vale, irmão. Ali é um vale onde Deus fala conosco. E como Deus fala, irmão. Como Deus fala no vale. E ali Deus fala conosco. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que já é um servo do Senhor, você que já tem Jesus no teu coração, guarda isso na sua mente. Não passe pelo vale, meu irmão. Não fique no vale, minha irmã, sozinho. Não fique sozinho. Convide Jesus para estar com você, porque Ele é o amigo leal. Todos podem te abandonar, todos podem virar as costas para você, mas Jesus, Ele vai estar sempre com você. Ele é o amigo perfeito. Ele é o amigo perfeito, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos defende do inimigo de nossas almas, Ele é aquele que está conosco em todos os momentos, e é Ele que nos garante a vitória final. É Ele que nos garante a vitória final. Você que já esteve num vale, num hospital, ou numa situação difícil, você sabe aquilo que eu estou falando, porque você já passou por isso. Então, meu irmão, comece hoje, você que está aqui, está nos ouvindo, valorize o que Jesus Cristo fez por você, valorize o que Deus fez por nós. Comece então a levar a sério a sua vida. Comece a levar a sério, a andar neste mundo. Não ande sozinho neste mundo, ande com Deus. Há um louvor que diz assim: ande com Deus, segura na mão de Deus. O choro pode durar uma noite, mas se acaba pela manhã. Com Jesus Cristo, a vitória é garantida. Amém? Com Jesus Cristo conosco, com Ele conosco, meus irmãos, a vitória é garantida. Comece hoje a andar com Deus e viver com Cristo realmente em seu coração. Nos vales do sofrimento, não sei os irmãos, foi nos vales de sofrimento que tem uma das histórias mais bonitas de superação, a história de José. A história de José, meus irmãos, quem pega já no final, vê que foi uma história de sucesso, né? Até os políticos hoje, para justificar, aqueles que são cristãos, que estão na política, que muitas pessoas não concordam com o cristão na política, e eles então se pegam a história de José e dizem: mas José não foi político, não foi governador do Egito,
Por que eu não posso ser vereador, deputado, prefeito, presidente, vai por aí? Então se baseia na história de José, mas ele se esquece da história de José lá do passado. Ele se esquece do que José passou, dos vales, das dificuldades que José passou. A história de José conta que desde lá da sua infância, aqueles irmãos, seus 10 irmãos, não gostavam dele. E ao ponto que quando ele chegou na adolescência, aqueles irmãos tramaram de matar José, jogaram ele dentro de um poço, e alguns deles ficaram com pena dele, tiraram ele dali, falaram, não vamos deixar ele morrer aqui não, vamos vender ele como escravo para o Egito, e a gente pega esse dinheiro, a gente engana nosso pai, que um animal feroz comeu ele, matou ele, e ali começa o vale de José. Quanto sofrimento, eu fico pensando quanta mágoa no coração daquele adolescente, daquele jovem, pelo que seus irmãos fizeram com ele. E a história conta que os irmãos sabem a história, ele vai para o Egito, ali ele é vendido para um homem, aquele homem coloca ele como senhor da sua casa, e ele começa a tomar conta da casa daquele homem, e a mulher daquele homem se engraça por José, quer ter relações sexuais com ele não quer fazer aquilo, porque aquilo é contra a lei do seu Deus, e aquela mulher então arma um esquema para dizer que ele tentou estrupá-la, e aquele homem acredita, e por aquele homem ser um homem do governo, José vai parar num cárcere, num lugar, numa prisão, aonde o máximo que a pessoa poderia viver ali era 5 anos, devido às doenças, à friagem que havia naquele cárcere. E José fica ali naquele cárcere. Eu fico pensando o que aquele rapaz agora pode pensar de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, meus irmãos. Que vale triste para José. Ele poderia muito bem falar que Deus é esse que cuida de mim, numa situação que eu estou passando, não fiz nada e vim para... Meus irmãos fizeram isso comigo, fizeram isso com meu pai está sofrendo porque eu estou aqui, acham que eu morri, e eu estou aqui agora nessa prisão. Mas, irmãos, José tinha uma base. Eu fiquei pensando na história de José, e José tinha uma base. E essa base que José teve, meus irmãos, ela foi passada pelo seu pai, eu acredito. Quantas histórias o pai de José passou com ele, não é verdade? Quantas histórias seu pai passou para ele? Quantas histórias o pai de José falou do seu avô para ele, das experiências de Deus, do que Deus fez para o seu povo, de como Deus era maravilhoso, e aquilo ficou na mente de José. E as histórias trouxe esperança de que esse Deus dos seus pais, esse Deus dos seus avós, esse Deus que tirou aquele povo daquela situação, poderia cuidar dele. E José não perdeu a esperança de que um dia esse Deus também iria tirá-lo daquele vale de tristeza. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. No momento certo, Deus tirou José daquele vale tão sombrio e úmido e colocou José numa posição de destaque, que todos nós conhecemos a história de José. Esse Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem cuidado de nós. É um Deus que tem nos abençoado de formas maravilhosas. Romanos capítulo 5, verso 4 e 3, Paulo escrevendo, diz assim para nós: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Olha, irmão, se gloriar na tribulação, no vale da tribulação. Sabemos que a tribulação, o sofrimento, produz a paciência.
e a paciência é a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ou seja, nas tribulações, sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança. Ou seja, a tribulação leva a paciência a esperança. E aí eu te pergunto, meus irmãos, onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança, meu irmão? A nossa esperança, irmãos, está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa esperança está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Senhor que continua a fazer milagre em nossas vidas ainda nos dias de hoje. Amém? Ainda hoje esse Deus maravilhoso continua a fazer milagre em nossas vidas, meus irmãos, como a irmã Glória contou aqui, o testemunho ontem nós fomos ali visitar a Catherine, e ali conversando com a Fernanda, mãe desta adolescente, que nos contou que ela foi internada no Hospital da Posse, foi para a UPA, da UPA não conseguiram resolver, enviaram para o Hospital da Posse, e ali na Posse, meus irmãos, onde ela estava internada, no mesmo dia que ela foi internada, ela já conseguiu marcar a cirurgia, não foi isso, Fernando? Olha, meu irmão, no mesmo dia foi marcada a cirurgia, e ali ela foi operada, e rapidinho ela foi operada, teve alta, e ontem ela já estava em casa, sem dor, sem sentir dor nenhuma. E aí eu falo, meus irmãos, isso foi obra do acaso? Não, não foi obra do acaso, meus irmãos, mas foi obra do poder de Deus, do Deus que esta igreja aqui exalta e louva, porque essa igreja aqui, quando soubemos da situação, eu creio que todos nós nos colocamos de joelho diante de Deus e começamos a clamar, eu e minha esposa, que não estávamos aqui, estávamos lá em Paraty, e nós começamos a orar pela Catherine, como eu sei que a igreja também orou, e Deus então moveu o céu, para que naquele hospital tivesse um médico cirurgião. Não foi por acaso, irmãos, que ali naquele hospital tinha um médico cirurgião que tratava daquela situação, e aquele homem ali, usado por Deus, operou a nossa adolescente, que hoje já está se recuperando na sua casa. Só quem pode mudar, só quem pode mudar a vida de um homem, só quem pode mudar a vida de uma mulher é Jesus Cristo. Mudar para melhor. Só Jesus Cristo faz milagre. Só Ele tem esse poder de transformar aquele que está vivendo nas trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar o homem do seu pecado. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o pecador. Mas nada pode convencer um pecador que ele é pecador. Só o Espírito Santo de Deus pode tirar o tampão do olho de uma pessoa que está vivendo nas trevas e fazer com que ela veja a situação miserável em que ela está vivendo, a situação de escravidão em que está vivendo, e trazer ela para a luz de Jesus. Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus chegar a este mundo. Ele falou: eis que aqueles que estão na escuridão das trevas do mundo verão
a sua maravilhosa luz. E essa luz é a luz de Jesus. Jesus chegou, trouxe a sua luz, e aqueles que estavam andando no vale da sombra da morte viram a grande luz de Jesus. E a partir dali, que esse Jesus veio a este mundo, a humanidade, aqueles que não estavam satisfeitos com o sofrimento, com a vida que estava levando, correram, saíram da escuridão, buscaram a luz. E hoje, meus irmãos, nós que andávamos nas trevas, nós que andávamos a passo largo a caminho do inferno, nós que andávamos no sofrimento, que éramos escravos das mazelas, dos prazeres deste mundo, nós fomos libertos, fomos lavados, e hoje somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E hoje estamos aqui como igreja do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui dizendo sim, há esperança, há salvação para aqueles que querem ser salvos. Há esperança para aqueles que querem ser lavados, que querem tirar as coisas que o mundo colocou sobre a vida daqueles que não têm Jesus, porque esse Jesus, nós falamos isso com convicção, porque Ele fez isso conosco, e se Ele fez isso conosco, Ele pode fazer isso com você, te dar uma nova vida, uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, sim, Jesus morreu. Jesus, Ele passou pelo vale. Se Jesus passou pelo vale, nós também passamos pelo vale, mas o vale que Jesus passou não tem comparação com o que nós estamos passando hoje, meus irmãos, porque Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Jesus caminhou no vale. E Ele caminhou no vale com uma cruz pesada sobre os seus ombros. E sobre aquela cruz, ela era pesada não só fisicamente, que era uma madeira pesada, mas ali naquela cruz estava todos os nossos pecados. Será que você pode entender isso? Que a cruz que Jesus Cristo carregou não era só o peso da madeira, não, irmãos. O que mais pesava naquela cruz que Ele carregou foi o peso dos nossos pecados. E Ele carregou aquela cruz ali, aquela via cruz, e carregou, e caminhou, e aqueles homens malvados, o inferno estava ali, excitando as pessoas para machucar o nosso Salvador, e eles batiam em Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles faziam pouco caso de Jesus, mas Jesus aguentou firme aquela ali, toda aquela humilhação que Ele passou, todo aquele sangue que Ele derramou, cada gota de sangue que Ele verteu naquela caminhada ali até o Calvário, foi para nos salvar. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que um dia já entregou a tua vida para Jesus, valorize o que Jesus Cristo fez por você. Tenha uma vida de qualidade diante de Deus. Não ceda aos prazeres deste mundo, aos prazeres que vai te dar um prazer momentâneo, mas daqui a pouco, quando acaba aquilo ali, você se torna a pessoa dentro da tua alma mais miserável ainda do que você era antes. Ao invés disso, clame a Jesus, busque a Jesus, valorize o que Ele fez por nós naquela cruz. Jesus caminhou no vale da morte para nos dar, para dar a você que não tem Jesus Cristo como Salvador, a oportunidade, nesta noite, de recebê-lo como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Jesus morreu na cruz do Calvário, sim, mas ao terceiro dia a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. Hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E eu digo para você que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, você que acha que não tem solução para a sua vida,
Você talvez já tenha ouvido isso muitas vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te conhece, Jesus, Ele deseja que você volte, mas isso só depende de você. Esse Jesus que veio aqui, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar. Esse Jesus, a Bíblia diz que Ele um dia vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar a sua igreja, buscar aqueles que o receberam como Salvador,